Então, vamos lá. Pessoal, olhando aqui esse projeto de cache, que foi o que a gente usou no finalzinho da aula passada, eu consegui, na aula passada, mostrar para vocês o básico a respeito de um projeto arquitetural de cache, né? Usando essa ilustração, esse desenho, né? Mas eu acho que a melhor forma da gente aprender sobre isso é a gente desenhar desde o início. Então, por isso até que vou tentar ver se a gente consegue aqui com a ferramenta de desenho aqui, a gente projetar uma cache inicial, onde eu vou colocar alguns requisitos básicos aqui, como a quantidade de blocos total da cache, tá? Tamanho do bloco em palavras, quantidade de bytes por palavra, ou que é o tamanho da palavra, né, desse projeto. O que mais que a gente... Acho que por enquanto só isso. Deixa eu ver aqui. Eu vou chutar alguns valores aqui, tá? E a gente vai desenhar a cache a partir deles. Então, quantidade de blocos de cache, eu vou sugerir um valor aqui, potência de 2, tá? A gente já vai ver por que as caches têm uma quantidade de linhas ou uma quantidade de blocos, por enquanto, porque vai ser a mesma coisa, né? Nesse momento, que é potência de 2, tá? Tem um motivo para isso. O tamanho do bloco em palavras é a quantidade de palavras que a gente vai ter por linha de cache, tá? Isso também vai ser uma potência de 2. Então, vou colocar aqui o tamanho do bloco em palavras, vou colocar 4, tá? Vou colocar um número pequeno para a gente conseguir desenhar. Quantidade de bytes por palavra, aqui, ó, se a gente estiver trabalhando com um processador de 32 bits, né, imaginando um projeto, desde o projeto do processador com palavras de 32 bits, então aqui a gente teria 4 bytes por palavra, e numa máquina de 64 bits, a gente teria 8 bytes por palavra, tá? Então, aqui eu vou colocar 4, também só por simplicidade, tá? Vou colocar palavras de 32 bits, né? Ou 4 bytes. Também só por simplicidade. Creio que com essas 3 informações a gente consegue desenhar a cache, tá? Desde o início. Uma cache, a gente vai chamar de cache mapeada diretamente, tá? É uma cache mapeada diretamente. Ou, o que a gente não definiu ainda, né? O termo associatividade, a gente vai definir em seguida, mas essa cache seria a cache com associatividade 1. Quando uma cache tem associatividade 1, ela é dita mapeada diretamente, tá? Então, quando a gente definir a associatividade com mais cuidado no próximo projeto, aí a gente vai ver o que seria, né, a possibilidade de ter associatividade 2, 4, 8, mas por enquanto é como se fosse a associatividade 1, é uma cache simples, do tipo mapeada diretamente, tá? Então, primeira coisa que a gente vai começar aqui, ó, é definindo se a gente consegue aqui. Tá ligado. Vou tentar desenhar um retângulo aqui que me permita... Não é fácil desenhar, pessoal. Aqui a gente tem, ó, vamos supor que a gente tem uma cache, tá? Onde a gente vai definir, nesse caso aqui, como se fosse... Acho que eu prefiro meu mouse mesmo, é mais preciso. Com certeza é mais preciso do que essa caneta. Aqui. Esse grande retângulo aqui vai ser a nossa cache, tá? A cache vai ser organizada por linhas, tá? Simplesmente por uma questão de ilustração, tá? Vamos tentar imaginar o que seria uma cache aqui, onde linhas de cache
são endereçadas, tá? Então, a gente consegue ter uma forma de endereçar ou de encontrar uma linha de cache de maneira bem rápida. Se a gente está falando de 1024 blocos, a gente está falando de 1024 linhas de cache, considerando que a gente está falando de uma cache mapeada diretamente, tá? Então, numa cache mapeada diretamente, a gente vai ter desde o bloco 0 ou da linha 0 de cache até o bloco 1023 ou linha 1023 da cache, tá? Essa é a nossa definição inicial. Então, a gente tem a linha 0, a linha 1, a linha 2, a linha 3 aqui explícitas, né, desenhadas aqui, até a linha 1023. Toda cache, ou toda linha de cache, ou todo bloco de cache, melhor ainda, né, todo bloco de cache vai ter o seu bit de validade, tá? Então, aqui, do tamanho de 1 bit, tá? A largura de 1 bit, para definir se aquele bloco está válido ou está inválido, tá? Então, a gente vai supor falso inicialmente, tá? Para todas as linhas de cache, a gente tem falso. Ninguém está válido, tá? Quando a cache é iniciada. Beleza? Tem um outro campo para cada bloco, também obrigatório. Tag. Vou colocar só o que for realmente obrigatório, tá? Vou colocar um campo de tag aqui, não sei quantos bits ele vai ter ainda, tá? Já já a gente define a quantidade de bits de tag. A tag vai ser uma quantidade de bits que permite a gente identificar ou comparar, né? Se o que está armazenado naquela linha de cache é de fato o bloco que a gente está buscando na cache, tá? Então, a tag poderia ser um endereço completo, tá? do bloco que a gente está buscando, ou do dado que a gente está buscando, tá? Então, poderia ser um endereço completo, mas a gente vai ver que não precisa de todos os bits de endereço, não precisaria de 32 bits de tag. Com menos bits de tag, a gente já consegue identificar, tá? Mas eu não sei ainda exatamente quantos serão, então eu vou deixar em aberto aqui o tamanho, a largura da tag, tá? Depois, a próxima informação já são os dados, tá? Deixa eu ver se eu diminuo aqui um pouquinho, porque não vai me fazer falta vou diminuir o tamanho da tag aqui, tá? E eu sei que dentro desses dados de cache, que é o restante da linha de cache, né, eu tenho essa informação aqui, ó, 4 palavras por bloco, tá? Então, eu vou dividir agora em 4. Em 4, aqui eu vou ter dentro de um bloco 4 palavras, tá? Eu não preciso numerá-las agora, do tipo palavra 0, palavra 1, palavra 2, palavra 3, porque isso aqui é uma definição que a gente pode mudar a qualquer momento, tá? Mas existe uma ordem, tá? Eu posso colocar 3, 2, 1, 0, posso colocar 0, 1, 2, 3 aqui, e não vai mudar muita coisa no projeto, tá? Então, vou deixar para a gente fazer isso daqui a pouco também, a hora que a gente colocar alguns dados aqui, a gente define como que a gente quer organizá-los dentro do bloco, tá? Mas olhando a cache, né, toda a parte de controle, que é o bit de validade e tag, e a parte de dados, tá? Então, isso aqui, ó, daqui até aqui, é a parte de dados de cache. Aqui eu já não consigo escrever, né? Não tem jeito, gente, é muito ruim usar esse... Aqui é melhor a caneta. Parte de dados, parte de controle, tá? A parte do início aqui é a parte de controle. Pode ser que a gente precise de mais controle, né? Por exemplo, se falasse que essa cache aqui seria uma cache com política de escrita write back, a gente precisaria de um bit de modificação, tá? Ou um dirt bit, algum bit que permitisse a gente avisar, olha, esse bloco já foi escrito, ele teve alguma modificação quando comparado ao seu valor original que está lá na memória, tá? Mas como não falou nada nesse projeto, vamos supor que essa cache é write-through e que a gente não precisa de nenhum outro controle, tá? Então, por enquanto, é isso aqui, que é um projeto de cache básico. Agora, como que isso vai funcionar na prática? Primeira coisa que a gente vai ter que garantir, ao encontrar, vamos supor, eu vou colocar uma seta aqui ainda de maneira aleatória, eu não sei exatamente como, né, que isso aqui vai acontecer, mas
Vamos supor que a minha busca por um novo dado na cache, né, o processador solicitou, requisitou um endereço de memória, né? Existe um mapeamento direto na linha de cache. Então, vamos colocar que bateu diretamente na linha 3 de cache, tá? Como sendo um endereço de cache que pode ter ou não o dado que eu estou buscando. Se o dado estiver na cache, ele está na linha 3. Se ele não estiver na cache, eu só vou precisar saber se ele está na linha 3 ou não. Se ele não estiver na linha 3, ele não está em nenhum outro lugar da cache, tá? Então, eu não preciso fazer uma busca em outras posições de cache, tá? Eu só vou fazer comparações com relação à linha 3. Tá? Essa word que o processador solicitou, tá? Tem um endereço associado. Tá? Então, eu vou desenhar agora um outro retângulo aqui em cima, que é o endereço de cache, que pelas definições de projeto iniciais ali, ó, a gente tem bit 0, bit 1, bit 2, assim por diante até bit 31, tá? Porque a gente sabe que os endereços vão ter 32 bits, porque é o tamanho da palavra desse projeto, tá? Desse projeto de processador. Então, o processador requisita um dado usando o endereço dele, e o endereço dele na memória principal tem 32 bits. Talvez eu precise de mais bits aqui, à medida que eu for precisando, eu vou abrindo depois os espaços aqui, tá? Mas alguns eu já numerei ali, porque eu tenho certeza que eu vou precisar, tá? Bom, de alguma maneira, a partir do endereço de memória, eu bati lá na linha de 3 de cache, beleza, tá? Eu preciso descobrir se o dado que eu estou buscando está em uma dessas words aqui. Ou seja, se o bloco da linha 3, né, ou o bloco 3 de cache, é exatamente o bloco que contém o dado que eu estou buscando. Para isso, eu preciso comparar essa tag que está guardada aqui com parte do endereço de memória do dado. Tá? Então, a gente já vai ver como que isso aqui vai ser feito usando bits ali mesmo do endereço, né? Mas, por enquanto, eu vou usar um comparador aqui, ó, só para a gente finalizar o desenho do projeto, ó, um comparador de igualdade, onde eu comparo a tag do bloco, no caso, a tag do bloco 3, tá? Com o que eu vou chamar de tag do endereço, que também vai ser fornecida aqui, tá? Então, eu tenho como entrada para esse comparador a tag que vem lá do endereço e a tag que vem aqui da cache, tá? Se esses dois valores forem iguais, eu tenho que ter. Não sei se o nosso projeto vai estar nessa ordem aqui, os comparadores, né? Mas quer ver, deixa eu até abrir para a gente desenhar bem parecidinho com a cache. É primeiro a igualdade, depois a porta E, tá? Se sair verdadeiro aqui desse comparador, e lá o bit de igualdade, ou bit de validade, desculpa, também for verdadeiro, então eu vou colocar uma porta E aqui. Reparem na lógica baixo nível que está sendo feita aqui, ó. Vai sair verdadeiro ou falso do comparador, tá? Supondo que saia verdadeiro do comparador, significa que a tag do endereço é igual à tag da cache. Eu encontrei o bloco que eu estava buscando, mas não basta encontrar o bloco, ele tem que estar válido, tá? Então tem que vir um bit, lá o bit de validade, passar por uma porta E. A porta E garante que só vai sair hit verdadeiro, né? Aquele sinal chamado hit vai estar com valor verdadeiro se bit de validade for verdadeiro e a comparação das tags também for verdadeira, tá? Então, aí a gente tem um caso de hit, um acerto de cache, tá? Então, aqui faz parte do projeto lógico da cache de controle, né? Para descobrir se deu hit ou não. E agora tem uma outra parte que é a seguinte, né? Dando hit, eu preciso, de fato, passar para o processador só os 32 bits que o processador tem interesse, tá? Então, eu preciso selecionar. Então, quando eu preciso selecionar, eu uso um multiplexador. Que indecente meus desenhos, né, gente? Parece uma criancinha. Um multiplexador de 4 entradas, sendo que essas 4 entradas têm 32 bits. Deixa eu ver se eu consigo.
32 bits, para uma saída também de 32 bits. Isso é um seletor, tá? Um seletor é capaz de selecionar dentre 4 entradas, então esse é um multiplexador 4 para 1, dentre 4 entradas, nesse caso entradas de 32 bits, selecionar um dado de saída de 32 bits. Para isso, esse seletor vai precisar de 4 bits de controle. Ah, desculpa, 2 bits de controle, tá? Por que 2 bits de controle? Porque controle com 2 bits aqui, eu consigo dizer qual das 4 entradas deve ser selecionada. É como se eu tivesse associado aqui, ó, 00 a essa entrada, 01 a essa, 10 a essa e 11 a essa. São 4 combinações possíveis, né, de controle. Se o controle chegar a 00, seleciona, vamos supor aqui, vou marcar. Se o controle chegar com o valor 00, quem vai passar como saída vai ser esse que eu marquei amarelo. Ele passa como saída, tá? Se o controle chegar a 01, vai passar esse daqui. Se o controle chegar a 0, vai passar... Deixa eu diminuir o tamanho dele, que tá ruim aqui. Se o controle chegar a 0, vai passar esse carinha aqui. E por último, né, se o controle tiver 1, vai passar a primeira das entradas aqui, tá? Então, dependendo do valor que chegar aqui como controle de 2 bits, eu consigo selecionar qual é a word exata que deve ir para o processador, tá? Então, aqui, esse nosso finalzinho, esse nosso final aqui, ó, isso aqui vai para o processador. Vai lá para o processador, tá? Esses são os dados de 32 bits que o processador pediu, tá? Então, o processador manda um endereço que está lá em cima e recebe um dado depois de ter passado por todo esse projeto de cache, tá? Só que a gente tem algumas pontas soltas aqui, né? As pontas soltas são esses, como se fossem esses fios que eu não defini exatamente de onde eles vêm e nem como eles são, a partir de onde eles saem aqui, né? Vamos fazer as ligações necessárias agora. Tá? Primeira coisa, olhando o endereço de memória, vamos supor que esse endereço de memória, eu vou digitar aqui em cima, para um possível endereço de memória, tá? Vamos supor que ele seja um montão de zeros, e ele termine dessa maneira aqui, 1.0.0.0.1.1.0.0. Opa, 1.0. Assim. Ele tem 32 bits, tá? Tem que supor aqui que ele tem 32 bits, mas eu quero entender o seguinte, lá no finalzinho dele tem alguns uns, tá? O que significa esse valor? Ó, a primeira coisa que importa é que o processador está pedindo um valor que termina com 10, tá? Esse finalzinho do endereço indica para a gente qual é o byte exato. Se o processador tivesse interesse em 1 byte dentro do dado, ele indicaria que é o byte 10 do dado, né? Cada dado que a gente está trabalhando aqui tem 4 bytes. Né? Então, a gente tem o byte 00, o byte 01, o byte 10 e o byte 11. Ou seja, numerando, eu estou usando números binários, mas numerando seria o byte 0, byte 1, byte 2, byte 3. Tá? Então, esse finalzinho aqui, a gente pode ignorar. Ele só indica caso o processador queira um byte específico dentro da Word. Nesse exemplo, ele estaria dizendo, eu quero o byte 2 do dado. Se o processador estivesse manipulando strings, ele teria interesse em uma letra dentro da string, ele passaria um endereço que teria um finalzinho que nem sempre seria 00. Quando o processador não tem interesse num byte, tem interesse numa Word inteira, geralmente vem com 00 no final, porque é o endereço da Word, tá? Então, ele não interessa muito o byte, tá? Mas nesse caso aqui, a gente pode ignorar esse daqui, ele é chamado de campo byte offset, tá? Deixa eu colocar aqui o nome dele. Ou seja, como se fosse o endereço ou o deslocamento do byte dentro da Word, tá? Então, esse 10 para a gente aqui é só o byte dentro da Word. Para fins de cache, ele não interessa em nada, tá? Ele vai interessar lá dentro do processador. Porque, ó, reparem que a gente passa para o processador 32 bits, eu já estou passando 4 bytes para ele, só que ele quer só
o byte 2. Aí ele vai ignorar o byte 0, o byte 1, vai usar o 2 e vai ignorar o 3, tá? Mas isso o processador faz lá dentro do seu próprio processamento. Agora, seguindo, dentro do endereço aqui, se eu sei que existem 4 words por bloco, esses próximos 2 bits aqui, ó, esses próximos 2 bits, que no caso são os bits 3 e 2, ó, esses 2 bits aqui, ó, do endereço, tá? Que no meu exemplo lá em cima é 01, eles é que vão ser usados aqui como controle desse multiplexador, ó, uma ponta solta eu já consegui fechar. Porque, ó, reparem, se vem lá em cima, vem 01, significa eu quero a word 01 do bloco, tá? Então, é um código que identifica o word dentro do bloco, tá? Por isso que eu disse para vocês que eu não ia colocar no início aqui qual que era a ordem, né? Mas agora eu vou colocar, ó, word 11, word 10, seguindo a mesma ordem que eu coloquei no multiplexador, tá? Lá embaixo. O Word 01 e o Word 00. Então, agora, eu já tenho como selecionar qual exatamente é o Word que eu quero, tá? Se é a X, eu vou dar nomes para elas aqui, ó. Se é a X, se é a Y, de 32 bits, se é a Z, também tem 32 bits, ou se é a Word W. Eu não sei exatamente que W que tem aí dentro, mas nesse exemplo, eu estou dizendo que é a 01. Tá? Nesse exemplo, usando o exemplo que eu estou lá em cima, tá? Que eu defini lá em cima. Então, ó, é essa word aqui, ó, que eu estou anotando lá embaixo, agora que passando pelo multiplexador 4 para 1, vai ser selecionada e vai ser devolvida para o processador. Mas quem selecionou esses 2 bits do endereço aqui, ó. Então, os 2 bits do endereço indicam no projeto de cache qual é o word dentro do bloco. Por isso que eu tinha que saber isso lá no começo, a quantidade de palavras por bloco. Se são 4 palavras por bloco, 2 bits do endereço são suficientes para o seletor. Tá? Então, é log de 4 na base 2. A relação é sempre de logaritmo, porque é log de 4 na base 2. Aí eu sei que eu só preciso separar esses 2 bits. Tá? Esses 2 bits, eles são chamados de block offset. Tá? Esses caras aqui, ó. Block offset dentro do projeto. Tá? Então, tem o campo byte offset. Campo byte offset, campo block offset, são os próximos 2. Tá? Então, eu já vou colocar rosinha aqui, ó, só para identificar. Esse aqui, byte offset. Os 2 amarelinhos, block offset. Tá? Então, tá faltando agora, ó, das pontas soltas, né, que eu tenho 2 ainda, né, para organizar. Eu preciso agora parte dos bits do endereço para me dizer em qual cache ou qual linha de cache que eu tenho que bater diretamente, tá? Então, nesse caso, ó, se eu tenho de 0 a 1023 endereços possíveis, eu tenho 1024 no total. 1024 endereços. Log de 1024, 10. Né? Log de 1024 na base 2. Isso é 10. 2 a décima igual a 1024. Então, eu vou precisar separar 10 bits aqui. Então, eu vou começar do bit 4. Aí tem o bit 5. Eu consigo escrever mais rápido. 6, 7. Ainda vou precisar do 8, do 9, do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainda vou precisar de mais 3 aqui, ó. Aí, acho que agora eu vou poder colocar reticências aqui. 11, 12, 13. Vamos contar, ver se eu contei, fiz certo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bits que eu vou marcar com a cor clarinha aí, para não ficar muito carregada ali em cima. Deixa eu ver se eu consigo um cinzinho aqui, ó. Tudo que tá aqui, ó, todos esses bits que eu tô marcando com cinza, eles vão ser usados para identificar para mim qual linha de cache estão os dados, tá? Então, voltando no nosso exemplo, ó, se eu separar 10 bits, eu separaria, sei lá, não sei exatamente onde que está o 10º
bit aqui, né? Mas supondo que o final fosse 11100, que é o finalzinho desses dados aqui que eu estou olhando como exemplo, esse aqui é 0, 1, 2, 3, 4, né? É o 16 mais 8, 24, 25, 26, 27, 28, acho que é o 28. 4 com 8, 12, com 16, é isso mesmo. Esse número aqui é o 28, tá? Eu bateria na linha 28 de cache, de endereço 28, tá? Nesse nosso exemplo, seriam esses 10 bits genéricos aqui, que seriam ligados aqui nessa ponta solta aqui, ó, que me indica, nesse exemplo, bloco 3, tá? No desenho, bloco 3, tá? Para ser bloco 3, teria que ser um monte de zeros aqui terminando em 1 no final, tá? Que é o valor 3 em binário, tá? No exemplo lá em vermelho, lá em cima, seria linha 28 de cache, tá? Considerando que onde está a reticência, ali seria um monte de zeros, tá? Então, a gente já conseguiu aqui identificar a linha de cache. Na verdade, é o mais importante, né, de todos os bits ali, é qual linha de cache ou qual bloco de cache por qual bloco eu vou iniciar a busca, tá? Então, eu bato diretamente, por isso que é mapeada diretamente, tá? A gente vai bater diretamente no bloco 3, e aí todo o controle de cache, em termos lá de multiplexação e aquele comparador, garante para mim o restante do controle, tá? Mas o começo é sempre esse índice aqui, ó, que a partir dele, isso é chamado índice, tá? Vou até colocar aqui, ó, esse cara lá em cima, índice, tá? Ele tem outros nomes também, mas o que a gente usa mais, eu uso nos exercícios, é índice, tá? Então, já consegui, ó, bater na linha de cache, já sei qual das words do bloco contém o dado, caso o processador queira um byte dentro dessa word, eu já sei também, tá? Tá faltando só aquela parte da tag. Então, vamos olhar aqui no nosso endereço, ó, do 0 até o 13, a gente já ocupou, tá? Do 0 ao 13 já foi ocupado. Então, a gente tem, ó, bit 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Deu 18 bits. Eu tenho 18 bits sobrando. Esses 18 bits que estão sobrando, tá? No meu exemplo lá em cima não ficou legal, eu vou até, para não, depois na hora que vocês forem olhar esse exemplo aqui, vocês podem ficar com dúvidas. Eu vou colocar reticências aqui, e vou deixar aqui. Eu não quero que pareça. Opa. Vou acertar ali o desenho. Não ficou legal, não. Mexi no... Assim, ficou melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Assim ficou melhor, tá? Lá em cima, o restante do endereço, ó, aqui, ó. Vai ser o chamado de tag. Mas qual tag, né? Nesse caso é a tag do endereço, tá? No nosso exemplo aqui, seria desde o bit 14 ao bit 31, a gente usaria como tag. Isso significa que agora, né, essa nossa tag aqui, ó, o campo tag lá na cache, a gente não precisaria de 32 bits, a gente só precisaria de 18, tá? Se a gente colocasse todos os 32 aqui, não teria problema, tá? Seria uma comparação de 32 bits com 32 bits, ou seja, não precisaria de chamar tag, poderia ser o campo endereço, você compararia o endereço inteiro, mas não precisa de 32, basta 18, basta o que sobrou, tá? Ou seja, vários endereços diferentes vão bater na mesma linha de cache, só que eles vão ter tags diferentes,
tá? Olhando lá no nosso exemplo em vermelho, ó, nesse exemplo aqui, vários endereços de cache podem terminar com esse mesmo final, 1100010, tá? Só que certamente teriam tags diferentes. Então, com o campo tag de 18 bits, a gente consegue comparar e definir se o que a gente está buscando na cache é de fato, ou a linha que a gente bateu na cache é de fato a que contém, a que pode conter o dado que a gente está buscando. Então, a gente liga essa última ponta solta, que é o campo tag, ó, lá no comparador. Então, aqui, para fazer todas essas ligações, eu precisei dessas definições básicas de projeto. Aí você pode me falar assim, mas então se mudar o tamanho da cache, muda todo o projeto? Sim, muda todo o projeto. Tá? Todo o mapeamento é em função do projeto, do desenho da cache. E o desenho da cache é em função daqueles parâmetros. Tá? Então, sempre vai ser 18 bits de cache? Não. Para esse exemplo, a gente teve 18 bits de cache. Sempre vai ser block offset de 2 bits? Não. Para esse exemplo, a gente teve block offset de 2 bits e assim por diante. Tá? Então, voltando aqui no nosso desenho, tá? Reparem que essa daqui, ó, já é uma cache mapeada diretamente, tá? Ou seja, a gente não vai ter associatividade ainda nela, tá? Então, aqui, uma cache mapeada diretamente, só que essa daqui é bem menor, ó, ela tem 256 blocos, menor em termos de quantidade de blocos, né? A nossa outra tinha 1024. Só que essa daqui é muito mais, tem uma largura de bloco muito maior do que a nossa. Lá a nossa tinha 4 words por bloco, essa daqui tem 16, tá? Então, o que mudou no desenho, ó? Quantidade de blocos. Desde o bloco 0 até o bloco 255. Tá? Então, são 256 blocos. Beleza. Tá? A largura do dado, ó, que antes era de 4 words, aqui a gente tem 16 words, que dá um total de 512. Tá? Então, largura de 16. O que isso influenciou lá no projeto? Lá embaixo, ó, um multiplexador muito maior, multiplexador de 16 para 1, tá? Isso é um hardware parrudinho ali, de multiplexação, tá? Porque para multiplexar de 16 para 1, ocupa muito mais área, né, do que de 4 para 1, como a gente tinha no outro exemplo, tá? Mas é uma cache larga, né, com blocos maiores, aproveita muito de localidade espacial, ou seja, toda vez que você traz um dado para cache, você traz não somente ele, mas você traz 16 words, né, que contém aquele dado no meio ali, né? Então, ele pode ser a primeira word, pode ser a última word, pode estar no meio, tá? Mas você sabe que está vindo 16, o bloco que contém aquele dado tem 16 words, então vem um montão de dados aqui para a linha de cache, tá? Então, explora mais a localidade espacial, nesse exemplo, do que no outro, tá? O que mudou com relação ao mapeamento, ó? Byte offset não mudou, continuou tendo 2 bits, porque a gente aqui está trabalhando com byte, o byte tem 8 bits para a gente aqui sempre, né? A gente não vai precisar mudar o tamanho do byte em nenhum momento. E a gente tem words, nesse exemplo aqui, de 4 bytes, tá? Então, não foi falado nada, a gente pode assumir que são endereços de 32 bits, né? Dados de 32 bits. Então, aqui, byte offset não mudou. 4 bits, desde o bit 2 até o bit 5, né? 2, 3, 4, 5. Esses 4 bits vão ser usados como controle do multiplexador. Esse é o block offset. Lá no nosso exemplo, a gente tinha block offset igual a 2, porque a gente tinha 4 words por bloco, e log de 4 igual a 2. Como a gente tem 16 words por bloco aqui, é log de 16 na base 2, igual a 4. Então, 4 bits para block offset. Tá? Então, toda a parte de controle ali, de seleção do bloco já está pronta. Tá? O multiplexador está ok com o seu controle de 4 bits. Nós já gastamos 4 para block offset, 2 para byte offset. Agora, a gente tem 8 bits para índice, porque 2 elevado a 8 é 256. Né? Ou a mesma coisa de dizer que log de 256 na base 2 é igual a 8. Então, eu preciso de 8 bits aqui, ó, para chegar até uma linha de cache. Tá? Eu não sei qual é exatamente essa, porque eu não estou olhando um exemplo específico, né? Mas batemos nessa linha cinza de cache.
com 8 bits eu consigo fazer esse mapeamento, tá? Se eu somar 8, que é o que eu usei aqui para índice, 4 e 2, sobram 18 também. Por acaso, esse exemplo teve 18 bits de tag, igual ao exemplo que a gente tinha acabado de desenhar, que também tinha 18 bits de tag, tá? Mas foi uma coincidência aí pelos valores que eu coloquei lá. E a coincidência foi clara pelo seguinte aqui, ó. Que a gente tem 256 blocos vezes 16 words por bloco, tá? E lá no meu eu tinha 1024 vezes 4, né? Se alguém puder fazer essa continha aqui para mim, me parece que esses valores vão dar iguais, tá? Confirmem aí para mim. Acho que é 4.096, professor. Então, ele deu o mesmo valor nos dois, mas foi por acaso, tá? Não foi porque eu me planejei para isso, não. No nosso outro exemplo ali, a gente tinha 1024 vezes 4, né? 4.096, ou seja, qual que é o tamanho dessa cache em words? Tá? Essa cache que a gente está olhando aqui tem 4.096 words. São 256 blocos, 16 blocos de largura por linha de cache, né? Dá 4.096. A outra também, 4.096. Só que eram 1.024 linhas por largura menor, né? Por uma largura de 4 words por bloco. Tá? Mas deu o mesmo tamanho de cache em termos de dados, tá? Agora, se a área dessas caches são iguais ou não, eu já não consigo ter certeza, porque eu tenho um multiplexador aqui de 16 para 1, lá eu tenho um multiplexador de 4 para 1, lá ocupa menos área, né? Acho que só na parte da multiplexação que teria diferença, né? É fundamental. Então, esse aqui provavelmente ocupa mais área. Bom, não sei, né? Porque ele também ocupa menos área nas linhas, então, não sei, dependendo do projeto físico, né? A gente teria que inferir ali a questão de área para todos os componentes aqui. Não temos a menor condição de fazer isso, porque a gente está só nessa visão lógica, né? Não na visão do projeto físico. Tá? Mas em termos de dados, elas têm a mesma capacidade, tá? Em área, eu não consigo definir com o que a gente tem de informação até aqui. Então, aqui a gente fez o projeto de cache mapeada diretamente. Não é fácil no começo. Para quem está vendo pela primeira vez, está achando estranho, porque tem muitos números, muita relação entre os números e muita informação. Mas se a gente fizer 2, 3 exercícios, isso começa a ficar sossegado, tá? Eu quero que antes da gente ver uma outra, eu quero fazer deixa eu ver se eu tenho um exemplo. Eu tenho um exemplo da associativa aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo dela mapeada diretamente. Se não tiver, eu crio um. Tá? Vamos fazer o seguinte exercício, ó. Eu vou abrir um slide aqui. Eu vou colocar uma definição. Eu não quero que vocês desenhem para a gente não perder tempo com o desenho em si, tá? Mas, ó, considere. Vamos pegar um conjunto de parâmetros de cache, uma cache mapeada diretamente vou colocar 512, que é 2 a nona, tá? 512 blocos no total, sendo que cada bloco contém 2 words e cada bloco contém 2 words e a palavra. Vou colocar aí words de 4 bytes. Acho que isso aqui é suficiente, ó. A cache tem um total de 512 blocos. Cada bloco tem 2 words e cada word tem 4 bytes, tá? Eu quero saber, pessoal, o tamanho daqueles campos, ó. Byte offset. Quantos bits tem para byte offset? Quantos bits a gente vai precisar para block offset? Quantas linhas de cache eu tenho? X linhas de cache.
byte offset, block offset, quantas linhas de cache, qual é o tamanho do campo índice. Esses três primeiros têm a ver com aquele endereço, né, que eu vou desenhar aqui, ó. Endereço de um dado solicitado pelo processador, byte offset, essa parte menos significativa, depois é block offset, depois é índice e depois é tag. Tá? Então, ainda falta tag aqui em cima, eu esqueci dela, vou colocar. Tag tem X bits. Tá? Assim, o total de linhas de cache é uma informação já do projeto do desenho, tá? Talvez vocês precisem dessa informação para inferir o resto. Queria que vocês dessem essa resposta para mim aqui. Vamos tentar juntos aqui retirar essas informações a partir do projeto inicial aqui, né? Da quantidade de blocos, tamanho do bloco e tamanho da word. Aí, 2 minutinhos para vocês pensarem e responderem. O Gabriel está perguntando, ó, o campo tag fica com a quantidade... Opa, o chat fechou para mim. O campo tag fica com a quantidade de bits que resta do endereço, isso, até completar o tamanho do endereço, né? Nesse exemplo aqui, os nossos endereços são de 32 bits, porque o Word é de 32 bits. Então, você vai mapeando da direita para a esquerda, né? Byte offset, block offset, índice. Terminou isso aí, você pega tudo que sobrar para tag. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma sequência de exemplos, né, com endereços, com valores ali, né, para a gente poder enxergar isso funcionando. Tá? Essa parte de projeto, eu não sei se o livro traz com detalhes, eu acredito que não. Mas ele é muito legal, porque uma vez que você entende nesse nível de detalhamento, onde que os dados ficam armazenados na cache, mediante um projeto básico, assim como a gente está fazendo, a gente entende muito melhor o funcionamento da cache. Ele sai daquele nível de abstração, assim, alto nível, né, onde você só entende a funcionalidade e passa a entender um pouquinho mais, de maneira um pouco mais lógica, o processo todo, né. Daqui a pouquinho vocês vão enxergar isso que eu estou falando agora, para que a gente fizer mais alguns exercícios. Senão o conceito fica super abstrato, né? Agora que a gente vê funcionando, a gente entende bem melhor. Bom, não sei se vocês já conseguiram finalizar, mas vamos um por um aqui. O que vocês me dizem do byte offset? Quantos bits a gente teria em byte offset? 2. Ou falar ou escrever, o que for mais confortável aí. 2, o Gabriel disse 4. Vamos ver por que 2 e por que 4, ó. E que dado que vai influenciar nisso, ó. Byte offset é o deslocamento do byte dentro da palavra. Então, as nossas palavras aqui, ó, tem 4 bytes. Com 4 bytes, eu preciso de 2 bits para deslocar o byte ou para endereçar um byte, tá? Então, por exemplo, o que é endereçar um byte? Eu posso dizer, ó, se esses 2 bits, né, do endereço forem 00, eu estou olhando o byte 00, um byte menos significativo, tá? Se os 2 bits finais do endereço forem 01, eu estou interessado no byte 1, né? Se os 2 bits finais forem 10, eu estou interessado no byte 2. Se os 2 bits finais forem 1, eu estou interessada no byte 3. Tá? E eu só tenho o mesmo byte 0, 1, 2 e 3. Então, 2 bits são suficientes. Então, esse nosso byte offset aqui é o bit 0 e bit 1. Esse é byte offset.
tá? Com 2 bits a gente consegue. Se você colocou 4, Gabriel, aí vai dar diferença nos seus outros bits aqui para frente, tá? Assim, no mapeamento, vai ter que ir corrigindo os demais, tá? Mas vê se todo mundo entendeu ali por que 2 bits são suficientes, ó. Log de 4 na base 2, tá? Esse nosso log é sempre na base 2, é igual a 2. Então, 2 bits são suficientes para endereçar 4 bytes dentro da Word, tá? Esse é o motivo por trás ali, a justificativa, né, mais formal por trás. Tá? Se a gente tivesse words aqui, ó, vamos fazer um exemplo aqui embaixo. Tá? Eu tenho, ó, words agora só como exemplo, pessoal, words de 64 bits. Ou seja, nessas nossas máquinas atuais, aqui onde a gente trabalha com words de 64 bits, qual que seria o tamanho de byte offset? Não é o exemplo em vermelho, é uma segunda pergunta aqui. Se eu tivesse words de 64 bits ou de 8 bytes, né? Mesma coisa aqui, ó. 8 bytes ou 64 bits. Quanto seria o campo byte offset? Quantos seria? 3? 3 bits. Tá? Por que 3 bits? Log de 8, né? São 8 bytes. Exatamente, são 8 bytes por word. Então, log de 8 na base 2 é igual a 3. Tá? Então, byte offset teria 3 bits. Então, a gente separaria o 0, 1 e o 2 como byte offset. Tá? Se a gente estivesse trabalhando com máquinas de 64 bits. Porque daí você tem agora um conjunto, né, de 8 bytes para você encontrar qual que o processador quer trabalhar. Né? São 8 letras dentro de uma string, né? Se ele quer trabalhar sobre uma determinada letra, ele vai pegar toda a Word, mas ele vai separar aquele byte que ele quer aplicar algum processamento, né? Então, ele tem desde o 000 até o 111, ou seja, desde o 0 até o 7, né? Byte 0, byte 1, byte 2 até o byte 7. Tá? Então, 3 bits são suficientes dentro das máquinas de 64 bits, tá? No nosso exemplo aqui desse slide, a gente tem words de 4 bytes só, ou 32 bits. Tá? Então, log de 4 na base 2 igual a 2. 2 bits para byte 7. Né? Então, Professora, pode falar. no exemplo ali, especificou que contém 2 palavras e words de 4 bytes. O que influencia conter 2 palavras aí ou uma palavra aí? A gente ainda não chegou no fato de bloco conter 2 words, vai ser o próximo ponto aqui, vai ser o block offset. Byte offset não influenciou nada. Ah, tá. Tá? Aqui, ó. Por enquanto, a gente só usou o finalzinho ali, ó. Words de 4 bytes ou words de 32 bits, é a mesma coisa. Log de 4 na base 2 igual a 2, então byte offset tem 2 bits. Tá? Agora sim, ó. Agora essa informação que você acabou de mencionar, o bloco... Ai, ficou ruim aqui. A cor. Bloco contém 2 words. Se o bloco contém 2 words, significa que você precisa identificar o word 0 e o word 1 apenas. Tá? Se você só precisa identificar entre 2 informações, 1 bit é suficiente. Tá? Foi o que vocês concluíram? Ou teve alguém que não conseguiu chegar nesse dado? Tá? Para esse exemplo, 1 bit só de block offset. Vou ter até que mexer no desenho aqui, né? Porque não ficou grandão demais aqui, ó. Isso aqui vai ser 1 bit só, vai ser block offset. Eu só preciso identificar bloco 0, ou word 0, word 1 dentro do bloco. Né? Então, não preciso de mais do que 1 bit. Block offset. Aqui, beleza. Vai ser o bit 2. O campo índice agora. Esse eu vou deixar vocês me responderem.
Campo índice é o campo que permite eu encontrar a linha de cache, ou é como se fosse o endereço do bloco, né? O endereço da linha de cache que eu quero encontrar, né? Ou que eu quero buscar o dado ali dentro. O total de blocos dessa cache é 512. Quantos bits eu preciso? 9 bits. 9 bits. Pelo fato de serem 512 blocos, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou ter que mexer aqui no desenho de novo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é aqui. Ah, não, 9, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É, 0 a 8, tá certo? Aqui, ó, desde o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até o 12. Então, até o 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Desde o 3 até o 11, índice. Quanto sobrou aqui para tag, pessoal? 20? 20? 20. Tá. Vou completar lá em cima. Índice tem 9 bits. E tag tem 20 bits. Quantas linhas de cache tem essa cache? 512 linhas, ou 512 blocos, tá? Isso aqui já vem direto do enunciado. Agora, última pergunta. Qual é a quantidade de words da cache no total? Tá? Quantas words de dados tem essa cache? De dados, sabe que a parte de controle eu não quero entrar nos detalhes, mas quantas words de dados tem essa cache? 1024. 1024. 1024, tá? Então, assim, se falar assim, qual que é o tamanho da sua cache? Ó, cabe 1024 bytes. 1024 bytes, não, desculpa. Cabe 1024 words, tá? As words têm... Professora, Pode falar. só uma dúvida. Ali a senhora colocou que a tag era de 20 bits. A gente não tem que desconsiderar o bit de verificação? Não, esse aqui, Também? ó, isso que a gente tem aqui, que a gente está mapeando, esse retângulo que está indo de 0 a 31, é um endereço. Ele não está dentro do projeto da cache, ó. Vou voltar aqui no desenho, que está um pouco melhor aqui, no desenho do slide, ó. O que a gente está mapeando naquele nosso enunciado ali, não é o projeto de cache, a gente não está desenhando o projeto de cache, a gente está olhando isso aqui, ó, o endereço. Aqui no endereço não tem bit de validade. Bit de validade é dentro lá da cache, ó. Entendeu? Olha o que a gente está mapeando. A gente está pegando o endereço que o processador jogou no barramento de endereço. Ele joga um endereço no barramento de endereço e fala, eu quero o dado que está nesse endereço da memória principal. Só que antes de chegar na memória principal, chega na cache por um mapeamento direto, que é o que a gente está fazendo no enunciado ali, daquele exercício. A gente está tentando entender o mapeamento. O endereço tem campo, como se ele tivesse campos que permitem a gente endereçar a cache. Tá? O bit de validade é lá dentro da cache, é um atributo dos blocos da cache. E o que a gente está fazendo aqui são campos dentro dos endereços de cache. Tá? Para a gente deixar isso aqui mais concreto, vou passar a... Eu vou tentar chutar uns valores aqui, gente. Tomara que os valores acabem fazendo algum sentido, né? Mas vamos pensar. Vamos pensar numa cache bem pequenininha, tá? Cache com 8 linhas, para a gente poder ver colisões aqui. Vamos pensar numa cache bem pequenininha, ou com 8 blocos, tá? Não 8 linhas. Uma cache com 8 blocos. Cache mapeada diretamente com 8 blocos.
blocos com duas words com 4 bytes. Esse é o nosso projeto, nossa definição básica ali do projeto de cache. Só que agora, ao invés da gente reduzir isso aqui. Agora, ao invés da gente fazer o mapeamento, então, passo a passo, tá? Vou colocar alguns endereços de cache, tá? Alguma coisa assim, ó. Vamos ver se eu consigo fazer endereço. E eu quero saber em qual bloco de cache vai estar o dado, tá? Para a gente fazer agora em qual word do bloco vai estar o dado, tá? Essas duas informações acho que aqui bastam, tá? Dado o endereço, em qual word estará aquele dado. Vou ter que deixar mais bits aqui para o endereço, a gente completar. Como se fosse uma tabelinha, tá? Na falta de uma tabela, vai linha por linha mesmo, tá? Por exemplo, ó, onde eu colocar reticências é um monte de zeros, tá? Mas vou dizer que o final é esse aqui. Final do endereço é esse conjuntinho de bits aí. Tá? Quero que vocês me digam em qual bloco da cache o dado buscado pelo processador está naquele endereço. Em qual bloco da cache esse endereço pode estar ou não, tá? E qual é o word dentro do bloco que você está interessado? Porque você tem duas words dentro do bloco. Você está interessado na word 0 ou na word 1, tá? Então, vamos fazer linha por linha, porque daí eu vou propositalmente colocando endereços ali para gerar colisões, para gerar situações ali que a gente tenha que elaborar alguma estratégia aqui para poder entender, tá? Comecem a formatar essa primeira linha ali da tabela, que eu vou desenhar aqui a cache para a gente enxergá-la de forma um pouquinho mais concreta. Linha torta. Ela só tem 8 blocos, né? Então, vou desenhar os 8 aqui. Quer ver? Até nos próximos eu vou colocar o endereço em decimal. A gente vai escrever depois eles em binário. Vai ficar bem... Esse exemplo aqui vai ficar bem concreto, tá? Por isso que tem que ser uma cache pequenininha, né? Para ficar... Opa! 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá certo. Bit de validade. Tag da cache. Vou colocar assim, ó. Word 1, Word 0. A memória principal está lá longe, tá? Com muito mais endereços do seu espaço de endereçamento, tá? Mas todo o espaço de endereçamento da memória principal vai bater nesses 8 blocos de cache, tá? Lá em cima, pessoal, ó, só para o nosso ficar mais concreto ainda, nós vamos colocar aqui o endereço em decimal e depois o endereço em binário.
como eu já comecei com o endereço em binário aqui, vamos ver que cara que é esse aqui, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 128 mais 64. 98. Mais 1, 2, 3, 4. Mais 16. Cento e 14 mais 1, 2, 3, mais 12. Ai, será que eu errei? Não sei, mas confiram aí para mim se ele é o 126, esse cara aqui. Ou eu mesmo confiro aqui no papel, porque eu fiz de cabeça. 1, 0. 1, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, ele não é isso. Ele é o 226. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 64. Mais 16. Mais 12. 2, 3, 14. 12. 2, 3, 4. Mais 12. 220. De cabeça fiz tudo errado. Esse endereço aqui, ó, 220. Agora sim, né, era bom conferir, porque eu vou seguir considerando que está correto, né? Mas lá no 220 da memória principal, esse é o dado que o processador quer, ó. O processador quer lá do 220, ele quer essa word aqui, ó. 220, 221, 222 e 223. Essa é a word que o processador está pedindo, tá? Desde o byte 220 até o... Olha meu estômago roncando, gente. Acho que deu até para escutar no áudio. 220, 221, 222, 223, tá? Esse é o dado que o processador está solicitando. Então, ele faz lá o seu endereço, é o 220. Mas, né, o processador não consegue, com os dados em decimal, assim, a gente não consegue enxergar muita coisa. A gente precisa transformar para binário para a gente poder ver o mapeamento bit a bit, tá? Então, no mapeamento bit a bit, a gente consegue enxergar o seguinte. Do endereço, a gente vai ter esses 2 bits aqui, são byte offset, tá? Então, o endereço 220, ó, se o processador quiser atuar só sobre um byte, ele vai atuar sobre o byte, esse byte aqui, ó, o byte menos significativo, tá? Considerando essa organização de memória aqui, tá? Genérica. Se tivesse 01 no final, seria o segundo byte. Como tá 00, geralmente é o endereço da word inteira, tá? Assim, ele tá interessado na word inteira. A gente pode assumir isso sem problema nenhum, tá? Quando é o byte 00. Agora, quando tá 10, 11, né, ou 01, aí é o byte específico, né? A gente tá enxergando que o processador quer um byte dentro da word, tá? Mas nesse caso, a gente pode considerar que ou é o byte 0 ou é a word inteira, tá? Em seguida, tá? A gente tem block offset igual a 1, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente está falando da word 1 que vai chegar pelo barramento que traz o bloco inteiro, tá? Então, aqui na memória principal, a gente quer a word 220, tá? Só que essa word corresponde à word 1 do bloco. Isso significa que o bloco contém mais uma word aqui em cima, o bloco inteiro, ó. Essa daqui é a word que o processador pediu. Só que tem uma outra word aqui, que vai daqui a aqui, tá? Que é o 219, opa, peguei uma linha a mais aqui da memória, tá? 219, 218, 217, 216. Aqui, ó. Desde a 216. Opa, não dá. Muito ruim. Desde a 216,
Saudade de um quadro, né, para rabiscar o quadro. Até a 219. Tá? Como que eu sei que é a de cima e não a de baixo? Pelo mapeamento que a gente está fazendo aqui, ó. Block offset igual a 1 me indica para mim que o 220 ao 223, eles são a segunda word do bloco. Os endereços são maiores do que os da primeira word. Então, a primeira word vem antes. Então, se eu tenho que trazer para a memória cache o bloco inteiro, eu vou trazer desde a 216 até a 223. Eu trago o bloco inteiro para a memória cache, tá? E não só a word. Isso que a gente tinha combinado lá desde o começo, tá? Então, se a gente vai preencher essa tabelinha aqui, dados, né? O endereço 220 corresponde ao bloco 1. Desculpa, não é o bloco 1. A gente respondeu aqui sobre a word, né? É a word 1 de um determinado bloco. Só que agora é que a gente vai saber qual é o bloco. A gente tem 8 blocos de cache. Então, a gente precisa de 3 bits, ó. Eu vou marcar aqui, ó, esses 3 bits para índice. Tá? Então, eu estou falando do bloco 011, bloco 3 da cache. Se eu for colocar aqui valores, ó, esse é o bloco 3. Então, vai para o bloco 3, bloco 3, word 1. Aparecendo confuso, vamos colocar os valores aqui, ó. Ou seja, lá no bloco 3, estava com falso no bit de validade, eu vou colocar verdadeiro agora, tá? Eu estou trazendo alguém da cache, da memória principal para cache. Então, eu coloco o verdadeiro na linha que eu estou trazendo um dado, tá? Se não estava falso antes, significa que estava com um monte de lixo, só vou transformar para verdadeiro e vou trazer os dados para cá. Aí, o que eu vou trazer como dados dessa cache? Ó? Eu vou chamar de M, tá? De memória. Desde o 223, 220, a gente costuma fazer do endereço maior para o menor, tá? Nesses desenhos, tá? Por convenção, tá? E aqui o 219 até o 216. Reparem o que a gente fez aqui. A gente trouxe um dado da memória principal, um bloco inteiro da memória principal para cá. Nossos blocos têm 2 words. Nossas words têm 4 bytes. Então, ó, os primeiros 4 bytes correspondem ao word 0, os próximos 4 bytes correspondem ao word 1. Ok? Qual que vai ser a tag? Não coloquei lá na tabela, vou colocar. Qual que vai ser a tag desse endereço, pessoal? Alguém me diz ou em binário ou em decimal qual é a tag? A tag vai ser o restante do endereço. Nesse caso, ó, deixa eu tirar esses rabisquinhos em preto aqui, não sei se eu vou conseguir mais, hein? Ó, a tag vai ser, o que a gente ocupou? 001, aí a gente ocupou 3 bits aqui, a tag vai ser esse aqui, ó, todo o restante. É um monte de zeros terminando em 1, tá? Então, a tag pra gente aqui, se a gente for definir aqui a tag em binário, é esse aqui. Um monte de zeros terminando em 1, tá? Nem sei quantos são, ó, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26. Provavelmente 26 bits, tá? Vai ter essa nossa tag, que é o que sobrou em quantidade de bits aqui, ó. A gente usou 2 para byte offset, 1 para block offset, 3 para índice, então a gente usou 6 bits do total, dos 32. Então, sobram 26 para tag, tá? São um monte de zeros aqui, terminando em 1. Já acabou de fazer uma operação do processador, tá? No caso, como uma operação de leitura aí de um dado
da memória principal para dentro da memória cache. Vou colocar uma segunda aqui, eu quero que vocês façam sozinhos para ver se... Vou pôr um endereço bem fácil aqui, tá? Endereço 8. O processador pediu o dado que está no endereço 8 da memória principal, está lá no comecinho da memória principal. Preencham o restante dessa tabelinha aqui e a linha de cache que vai receber o dado, tá? Como a gente fez no primeiro exemplo. Tentem fazer sozinhos. Isso aqui, pessoal, por isso que eu falei lá no começo do curso, né? Quem fez Arc1 aqui, a gente vê isso lá em Arc1. O pessoal lá do terceiro semestre do curso já estuda esse projeto de cache. Mas quem não viu o projeto de cache nesse nível, né, tá vendo pela primeira vez, eu sei que tá sentindo ainda alguma dificuldade. Então, por isso que eu tô gastando tempo aqui nisso, para não confundi-los muito. Professora, só uma dúvida aqui. No exercício anterior, que eu tô até revendo aqui, quando você falou que a Word fosse 64 bytes, seria 2 elevado a 6, né? 64. Aí a tag daria a diferença, não é? Posso voltar nele aqui pra gente... Deixa eu ver qual vai ser o exercício. É aquele que eu tinha dado um exemplo de words de 64? Que seria Ah, tá. Eu fiz um exemplo aqui embaixo. 2 elevado a 6, né? 64. Mas vamos lá, ó. Word de 64 bits. Não é aqui que você não tira pela quantidade de bits. Aqui que acho que você está confundindo, ó. Words de 64 bits são words de 8 bytes. Words de 8 bytes. Por isso, Tá, não, entendi. o log de 8 na base 2, né? Vou colocar assim a base. Não, sim. Na base 2 igual a 3, logo 3 bits para byte offset. Tá? Uhum. Entendeu? Não é do log de 64, senão você ficou em 6 bits, né? Porque você quer mapear um bit dentro do byte. Você quer mapear, ou um bit dentro da Word, né? Você quer mapear um byte dentro da Word. Então, você tem que fazer sobre o valor, quantidade de bytes que tem a Word. Não, entendi. Agora entendi. Vou colocar como observação aqui, porque ele não é com relação a esse exercício, mas eu deixo gravado aqui. Não vou apagar. Opa. É esse aqui o nosso, né? Vamos lá, para um endereço igual a 8, tá? Eu vou apagar aqui da memória principal, para a gente poder imaginar que a gente está agora olhando o endereço 8. Então, tem uma memória bem desenhadinha aqui, mas vamos colocar um 8 em algum cantinho aqui. Eu já coloquei potência de 2 de novo, para terminar com 0, para ser mais simples o enunciado, tá? O 8, opa, aqui não tá com cara de 8, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá no 6. Vou colocar no 8 certinho. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui é o 8. Essa aqui é a linha do byte 8 da memória principal. Tá? A memória principal ela não é organizada em words, tá? Ela não tem a largura de um word, ela tem a largura de um byte. A memória principal, a gente pode assumir isso aqui como um padrão de organização de memória. Tá? Um byte, aliás. Né? Bytes, um byte. Ou 8 bits. Então, o endereço 8 é um byte. Ele vem seguido, né? Quando você pensa numa word, ele vem seguido do 9, do 10 e do 11. Tá? Então, essa daqui, ó, essa é a word que o processador está pedindo. 8, 9, 10, 11, tá? Como que eu sei isso? Aqui, vamos fazer bem passo a passo. Eu sei porque o endereço 8, ele é um montão de zeros, e ele termina assim, ó. 1, 1, 1. Não, desculpa. 1, 0, 0, 0. Ou 0, 7. Só tirar esse aqui daqui, apagar esses rabiscos aqui e devolver.
Ó, esse cara aqui é o 8, o endereço 8, tá? Então, olha, eu já coloquei potência de 2, o que me causou aqui, ó, 00 no final. Então, byte offset 00 significa que eu estou olhando para o byte menos significativo, tá? Esse é o endereço menos significativo dentro da Word. O próximo é o 9, 10 e 11. Então, eu sei que eu estou olhando para o Word, que está nos endereços 8, 9, 10, 11, tá? Só que, agora a gente tem block offset igual a 0. Significa que esse 8, 9, 10, 11, eles são a Word 0. Então, eu tenho a Word 1, que provavelmente, né, vai ser a próxima aqui, ó. 12, 13, 14, 15. Do 12 ao 15. Tá? Então, tem o 12, o 13, o 14 e o 15, tá? Que fazem parte do mesmo bloco. Então, eu tenho, o processador pediu 8, 9, 10, 11, só que vem junto com ele 12, 13, 14, 15. Tá? Então, eu vou levar desde o 8 ao 15 para uma linha de cache. Falta descobrir qual é a linha de cache. Vocês me dizem qual é o bloco de cache ou a linha de cache? A 1? É a 1, porque sobrou aqui, ó. A gente precisa de 3 bits do endereço, os próximos 3 para mapear uma linha de cache. Como esses 3 bits têm valor 1, né, 001, então eu estou falando lá da linha 1 de cache. Vou trazer os dados para cá agora, só vou completar aquelas linhas da tabela ali, ó. É o bloco 1. Nesse exemplo aqui, é o Word 0, tá? Depois a gente completa a tag. Então, eu vou trazer aqui para a memória principal, ó, aqui para a memória cache. Primeiro, vou trazer os dados já, depois eu coloco o bit de validade. Eu vou levar desde o 15 até aqui 12, e aqui no próximo Word do 11 até... Se vocês colocarem invertido, tá? Tipo assim, do 8 ao 11, do 12 ao 15, não tem diferença nenhuma. Eu entendo perfeito, é só questão de notação mesmo, tá? A tag para esse endereço aqui vai ser um monte de zeros, tá? Porque, ó, reparem que o endereço 8 tem um monte de zeros daqui para frente, tá? Os 26 bits zerados. E aí, só para finalizar, vou colocar bit de validade aqui. Oxe, eu estou colocando V, né, de verdadeiro, mas só para ficar... Não, tanto faz. É true, senão dá a impressão que é V de válido, né? True de verdadeiro ou falso, ou 1 e 0, tá? Mais alguma coisa para completar? Só lá em cima. Então, é assim que uma cache seria preenchida à medida que o processador vai fazendo requisições de endereços de memória, né? Pediu 220, trouxe alguém para o bloco 3. Pediu 8, trouxe alguém para o bloco 1. Agora, na prática, o que acontece, né? Ele começa a pedir muitos dados e vai enchendo essa cache, vai preenchendo essa cache, né? Ou vai acessando repetidas vezes os endereços que já foram trazidos anteriormente, que vai dando um monte de hits à medida que vai passando o tempo. Nesse nosso exemplo, a gente teve 2 falhas de cache, né? O primeiro não estava, a gente trouxe o dado. Então, foi um miss e trouxe o dado da memória principal. O segundo não estava também, deu um miss e a gente trouxe o dado para a memória principal. Vamos supor que tivesse acessado 220 de novo, tá? O endereço é o mesmo, o bloco de cache é o mesmo, não muda no primeiro acesso e no segundo acesso. Então, o mapeamento ia ser o mesmo, a diferença é que ele ia bater na cache e encontrar o dado na cache. Aí ia dar um hit de cache, tá? Então, aqui, por exemplo, na primeira, se a gente quisesse preencher o que deu miss e o que deu hit, primeiro acesso ao 220 deu miss, o acesso ao 8 deu miss, o segundo acesso ao 220 deu hit, e assim por diante, tá? Mas agora eu quero achar um problema aqui, eu quero achar um momento em que eu vou substituir um bloco por outro. Então, eu vou pegar um endereço, pessoal, que vai ser o seguinte, ó. Não sei o que ele vai ser em decimal, eu já penso nele em decimal aqui, mas eu vou colocar a tag igual a 1, tá?
Vou colocar tag igual a 1, o mesmo valor de índice, 001, mesmo block offset, mesmo byte offset. Vou pegar esse endereço aqui em binário, ele é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é o 2 à sexta, 64, mais 8. Ele é o valor 72, se eu não errei contas. Tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 à sexta mais 2 ao cubo. É isso mesmo. O 72. O processador acabou de buscar, pediu o dado 72, ou de endereço 72, reparem que ele tem, se a gente vai completar essas linhas aqui, ó, ele deveria estar também no bloco 1, tá? Por que eu sei que ele deveria estar no bloco 1? Ó, separando byte offset, block offset. O próximo é índice. Índice 001 significa bloco 1. Ele deve estar no bloco 1, tá? Nesse caso aqui, a word é a mesma, tá? Poderia ser outra word, não teria problema não, tá? Mas eu coloquei a mesma word. Word 0 também, tá? O que está diferindo, pessoal? O acesso ao 72 do acesso ao 8, que também está no bloco 1. A tag. A tag. Só mudou a tag, que eu escolhi diferente propositalmente, tá? Quando a gente olha a tag aqui, a tag do 8 era zero, um monte de zeros, né? E a tag do 72 termina em 1, tá? Ela é um monte de zeros e termina em 1. Tá? O que isso significa na hora do acesso, né? O processador vai pedir 72, no mapeamento de cache vai bater na linha 1, tá? Vai bater aqui na linha 1. Ele sabe, ele vai selecionar, porque no hardware, né, não tem como você bloquear os bits ali. Então, vai selecionar o bloco 1, vai selecionar o word 0 do bloco 1 e vai passar por aquele multiplexador, o dado vai estar prontinho lá no final, só que vai dar miss. Quer ver o que vai acontecer aqui? Ó? Se a gente olhar no projeto, no desenho mais bonitinho aqui, ó, a tag, na hora de comparar aqui, ó, o comparador de tag vai resultar em falso. Então, hit vai estar igual a falso no final. O comparador devolve falso, passa por um E, independente do bit de validade, esse E vai devolver para a gente falso. Tá? Então, isso significa que vai haver um hit, um miss de cache para a gente. Né? Hit igual a falso é a mesma coisa que miss. É uma falha de cache. Né? Poxa, mas a cache está preenchida, está com um valor válido. Ele está válido, mas ele não é o dado que está sendo buscado pelo processador. Aí, inevitavelmente, vai ter que trazer o dado solicitado para cá. Tá? E com uma nova tag, termina em 01, a word que vai ser trazida aqui, naquela hora a gente estava no bloco 1, era o word 0, né? Se é o word 0, 72 vai estar lá no comecinho do dado. Ó, ele vai estar aqui, ó. Vou começar por aqui para ficar mais fácil o preenchimento, tá? Vai estar aqui, ó. O 72 pra gente, ele é esse cara aqui, ó. É o 72, 73, 74, 75. Opa, fazendo na mesma ordem que antes, né? 72, 73, 74, 75. Aí aqui 76. Aqui 79. Ó, o 72, ele é o byte 0, então ele é o do cantinho menos significativo, né? Então ele é o byte 0, o word 0, então ele é o menos significativo da word 0. Isso significa, se ele é o menos significativo, significa que tem o 73, o 74 e o 75 ainda dentro da mesma word. Tá? Como ele é da word 0, a word 1 é o que vem em seguida, né? 76, 77, 78, 79.
e a tag é o que sobrou do endereço, né? É preenchido aqui. Tá? Então, daria um miss de cache e uma substituição, né, do bloco de cache pelo novo bloco que foi trazido agora da memória principal. Tá? Se, logo em seguida, outra situação, né, que vai ser boa para a gente, o processador pedisse o valor 75, tá? 75, se a gente transformar aqui, ó, mesma tag, mesmo índice, mesma word, só que byte diferente, ó. Ah, eu eu fui só pelo mapeamento, eu nem conferi aqui, mas ó, 64 mais 8, 72, mais 3, 75. Então, olhando agora o binário que eu gerei, dá exatamente 75, mas eu não fiz a conversão primeiro do binário, eu simplesmente olhei o mapeamento que a gente já está começando a ficar craque aqui, né, ó. Byte offset 1, tá aqui, ó, ele é o byte 3, né, tem o byte 0, byte 1, byte 2, byte 3, tá? Do bloco 0, oh, meu Deus. Desculpa, do bloco 1, da word 0, com a mesma tag, 00, termina lá em 01. Isso significa, pessoal, que no caso do acesso do 75, tá? O processador solicitou o 75, no mapeamento para cache, né? Antes de ir lá na memória principal, mapeando na cache, a gente vai enxergar que o 75 já está na cache e está válido. Tá? Isso é o caso de hit. Então, aqui, o 220 deu miss, o 8 deu miss. O segundo acesso ao 220 deu hit. Era o mesmo endereço, né? O 72 deu miss e substituição de bloco. O 75 não é o mesmo endereço do 72, mas deu hit. Porque na hora que a gente trouxe o 72, a gente trouxe o 72, o 3, o 4, o 5, até o 9. Né? Então, deu hit, né, no acesso do 75. Tá? E assim por diante. Tá? Se o próximo acesso aqui, ó, vou só mais um. 222, tá? Vou copiar lá o endereço do 220, ó. Pegar esse cara aqui, que é o 220, vou somar 2 nele aqui. Depois a gente confere se o binário tá correto, né? Se a gente não errou em nada aqui, mas somar por um aqui só, tá? Esse deve ser o 222. Eu peguei o 220 e coloquei um bit a mais aqui. Um bit 1 aqui, na posição referente ao 2 elevado a 1. Esse é 222. Ele vai estar no mesmo bloco, na mesma word, só que ele vai ser outro byte dentro de um dado que já está na cache, o 220. Na hora que a gente acessou o 220, a gente trouxe o 222 no pacote, tá? Então, daria um hit de cache. E assim por diante, tá? Ver se ficou claro agora, pessoal. O exemplo ficou mais concreto. Vou completando aqui, mas abram aí o microfone ou pelo chat me perguntem, tá? Charles tinha dado ali que eu vi agora que tinha um dado ali do Charles, eu não sei de que momento que foi, Charles, eu perdi o chat aqui, né? Por algo importante aí, me avisa. Bloco 1. Bloco 3. Word 1. Aquela tag que termina em 1. Completei a tabela. Se eu mudar, pessoal, o projeto inicial, se eu mudar aqui em cima, ó, ao mudar a quantidade de blocos, ou a quantidade de words por bloco, ou a quantidade de bytes por word, qualquer um desses parâmetros que eu mudar, esses endereços aqui poderiam, né, passar a corresponder a outras linhas de cache, outros words dentro do bloco, ou seja, muda tudo, tá? Por isso que cache você não configura, depois que você comprou sua máquina, a cache está configurada, é um hardware ali que você não mexe mais, né? Você não faz alterações na cache ali a ponto de mexer no mapeamento. Né? Então, você precisa
dado um projeto inicial de cache, todo o mapeamento é feito para aquele projeto, tá? Entendido, pessoal, a ideia aqui por trás? Confuso, difícil, fácil? Me deem aí um feedback. Confuso. É cheio de detalhes, né? Mas se vocês seguirem, isso é prática, isso que o Gabriel falou. Na lista de, quando a gente tiver uma lista de cache, né? Na lista que eu vou colocar para vocês de cache, tem exercícios como esse, tá? Para vocês irem fazendo vários acessos e fazendo os mapeamentos, tá? O processo em si, ou seja, o algoritmo é o mesmo sempre. A gente erra porque a gente, às vezes, na hora dessas conversões de binário para decimal, a gente faz alguma besteira. Mas o algoritmo é sempre o mesmo, né? Então, realmente, para entender e não errar mais, né? É só prática. Só que o que tem que ficar claro aqui, pessoal, por que nós estamos fazendo nesse nível, né, de detalhamento? Porque quando a gente entende nesse nível que a gente está vendo aqui, a gente entende a cache com bastante profundidade, né? Porque a gente está conseguindo entender exatamente, se eu der um valor para vocês, olha, 543 mil, esse é o endereço que o processador está pedindo, em que posição ele está na cache de vocês? Vocês falam a posição do byte dentro da cache, né? Então, é inevitável você entender a organização da cache, toda a arquitetura, porque você vai partir, né, de que você conseguiu entender todo o mapeamento. Você consegue achar um byte dentro da sua cache, por maior que ela seja. Você sabe exatamente onde está aquele byte, tá? Seguindo esse algoritmo que é sempre o mesmo. O algoritmo é o mesmo, que muda são esses 3 dados de entrada, tá? Então, baseado nesses 3 dados de entrada aqui, ó, por que a gente pode fazer um programinha para isso? Se vocês quiserem ali, ó, vai no Python depois e bota lá um programinha que tem 3 parâmetros de entrada, você só valida se eles são potências de 2. Se eles forem potências de 2, vocês conseguem, a partir desses 3 dados aqui, desenhar um projeto de cache, ou, né, a ideia de um projeto de cache, né, quantas linhas, qual é a largura, de qual byte a qual byte você vai mapear cada endereço, e aí, se eu der uma sequência de endereços de cache, vocês conseguem, num programinha com um algoritmo simples, me dizer exatamente onde está o byte ou a word solicitada pelo processador, né? Isso é um algoritmo que, a hora que a gente executar bastante na mão, assim, a gente fica craque, tá? E quem quiser programar, fazer um programinha para fazer validações, fica à vontade aí, que é um programinha bem curtinho, inclusive, tá? Se a gente quiser fazer, bem tranquilo, tá? Praticamente esses dados que a gente fez aqui na tabela, se a gente programar isso aqui, a gente dá a resposta. E é até bom que a gente faça mesmo, porque tem hora que a gente vai fazer exercícios no braço, né, e comete erros, e aí o programinha ajudaria a gente a identificar, ok? Beleza, turminha? Seguimos na aula que vem. Eu gastei bastante hoje em projeto, porque a gente precisa agora evoluir a cache. Então, a cache vai evoluir para uma cache associativa. Se eu fosse direto para associativa, eu sei que ia ficar mais confuso, né? E aí, eu preferi gastar o tempo na cache mapeada diretamente, porque agora que a gente estender para a cache associativa, o algoritmo de mapeamento muda um pouquinho, mas não é muito complicado, a gente só estender o algoritmo, tá? A diferença na associativa, basicamente, é que a gente vai ter paralelismo aqui na comparação, tá? Uma cache mais eficiente em termos ela é mais eficiente, ela te devolve informação, né? Não sei se eu vou dizer que ela vai devolver mais rapidamente pelo fato de ser paralelo, porque tem tempo de propagação de alguns dados aqui, né? Mas a ideia é que ela seja mais eficiente do que aquela mapeada diretamente, e ela tende a dar menos misses, menos falhas de cache, quando a gente vai para associativa, tá? Só que ela tem uma carga aqui no hardware, ou seja, ela aumenta em área, em complexidade de controle. Então, na prática, as nossas caches hoje em dia, todas as que a gente usa são associativas, mas a gente não consegue aumentar muito a associatividade sem comprometer o hardware, né? A tendência é que a área vá aumentando a complexidade e o consumo energético também. Então, às vezes, é melhor caches mais simples, que consomem menos, né? Ainda que elas não sejam tão eficientes, tá? Em termos de quantidade de taxas de falhas ou de acertos, tá? Mas a gente começa essa parte de associatividade na próxima aula, tá bom?
Vou interromper a gravação aqui, só para o vídeo não ficar excessivamente